Hoje é sábado, é dia de gravar o terceiro vídeo da semana. E eu sempre gosto de lembrar que o segundo e o terceiro vídeo da semana, que são gravados na quarta e no sábado, tem relação com o tema do primeiro vídeo da semana, que é gravado na segunda, e é um estudo continuado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu ainda estou no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O tema de hoje é bem interessante. Também, todos são interessantes. Então vamos começar. Quem me acompanha sabe que eu vou lendo as frases do título e vou desenvolvendo o tema. Então vamos à primeira frase, que é uma pergunta baseada numa frase conhecida e que tem no Evangelho. Por que a felicidade não é deste mundo? Bom, é fácil constatar que a felicidade não é deste mundo. Primeiramente, nós podemos analisar o momento em que vivemos, a época em que vivemos. Não há felicidade na sociedade em que nós vivemos. Há desigualdade, há exploração, há crueldade. E isso não é só na época em que nós vivemos. Nos séculos anteriores, nos milênios anteriores, também, né? Mesmo que nós tivermos um bom conhecimento de história e analisarmos os tempos passados, não houve felicidade, né? E não há felicidade. Até hoje, é uma afirmação, até hoje o ser humano não conheceu o que é felicidade. Nem o pobre e nem o rico, né? Nem as pessoas mais ricas, felicidade não. O conceito de felicidade é muito diferente do conceito de alegria, de satisfação, né? Bom, então, aí voltemos à pergunta. Por que a felicidade não é deste mundo? Pode ser quando? O Espiritismo, particularmente, porque eu sou espírita, né, e estou baseando esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser, a felicidade pode ser deste mundo? Pode, claro, o objetivo é este, pode. Quando? Quando a nossa sociedade estiver mais espiritualizada. E para a sociedade estar mais espiritualizada, as pessoas que vivem na sociedade deverão estar mais espiritualizadas. E assim o planeta, né, o mundo, estará mais espiritualizado. Felicidade tem relação com a espiritualização das pessoas, da sociedade, do planeta. A felicidade não é conquistada, a felicidade não será conquistada com bens materiais, com posses materiais. Isso é uma ilusão. Jesus fez a seguinte afirmação: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon representava na época o deus de ouro, né? Assim, representava um deus do materialismo, das posses, né? Tanto que havia
o bezerro dourado, né? E por aí vai. Então, quando Jesus disse não se pode servir a Deus e a Mamon, ele mostrou como duas coisas opostas, o lado espiritual e o lado material, né? E para nós entendermos isso, muitas pessoas não entendem. Para nós entendermos isso, nós precisamos estudar, conhecer, é preciso experiência, é preciso reflexão, né? Não é uma compreensão de uma hora para outra. Bom, aí eu coloquei para reflexão também, né? Egoísmo, hipocrisia, fraternidade, amor. Eu coloquei, né? Volto a falar, eu vou comentando aquilo que eu coloco no título. E esta foi uma lembrança importante, interessante. É uma lembrança interessante e importante. Nós vivemos numa sociedade de pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, né? As pessoas vivem a vida delas, né? As pessoas vivem para serem, para satisfazerem suas necessidades individuais, suas necessidades próprias. No máximo, que em muitos casos nem isso, mas no máximo as necessidades familiares, né? Mas pouquíssimas pessoas pensam na coletividade, na sociedade, né? Tanto que nós vemos, né? Eu sempre cito, já citei em vários vídeos, a catástrofe, a decepção na pandemia, né? Pessoas que se dizem, que sempre se disseram do bem, cristãs, religiosas, se comportaram muito mal na pandemia, muitas não tomaram nem vacina, né? E as mesmas pessoas que se diziam, sempre se disseram do bem, defenderam Bolsonaro, que é um bandido, né? Então, é um governo que pregava ditadura, né? Ou seja, são pessoas que veem o lado delas só. É um governo que talvez as beneficiasse, contrariamente a um governo do Lula, né? Que beneficia o Brasil todo. Isto é, incontestavelmente defender os próprios interesses. Eu já disse várias vezes, eu particularmente não sou beneficiado pelo governo do Lula, mas eu vejo que ele governa para todos, diferentemente do Bolsonaro e de outros, né? Bom, este é o exemplo que eu sempre gosto de citar, né? Que nós vivemos numa sociedade egoísta, numa sociedade hipócrita. Infelizmente. E é muito, uma sociedade egoísta, uma sociedade hipócrita, é muito diferente, é o oposto de uma sociedade que age pela fraternidade e pelo amor. O que é fraternidade? Fraternidade é considerarmos todos como irmãos e irmãs, né? E esses exemplos que eu acabei de citar, que eu já citei várias vezes, né, são exemplos de que as pessoas não são fraternas, né? As pessoas simplesmente, vou repetir, as pessoas simplesmente vivem para satisfazer as suas necessidades próprias, individuais, né? As pessoas não vivem, as pessoas não vivem coletivamente, não vivem de uma maneira social, né? Social no sentido de coletividade, né? As pessoas não vivem pensando na sociedade, elas vivem pensando nelas, infelizmente. Por isso a felicidade não é deste mundo, ainda, né?
quem somos nós de verdade? Eu já me fiz várias vezes essas perguntas. E eu vejo que eu ainda sou muito imperfeito, né? Eu estou muito longe de ser perfeito. Mas, cada vez mais eu me convenço de que eu vejo os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos, a codificação de Kardec, são para mim regras de conduta. Isso está escrito no Evangelho, né? Num dos primeiros vídeos eu leio isso, está na introdução do Evangelho, né? Eu não me lembro agora, mas eu sei que este vídeo está entre os primeiros, né? Eu li sobre regra de conduta. Então nós temos que ter uma regra de conduta. E a regra de conduta é muito bem representada pelos 10 mandamentos de Moisés, pelo Evangelho de Jesus e pela codificação feita por Kardec, o Espiritismo. E eu já pensei muito, já refleti muito, que o maior sinal de que a pessoa está querendo melhorar, né, está querendo ser humilde, porque nós não somos humildes. Eu não sou humilde, você não é. Não vem querer falar que é humilde que não é. Chico Xavier era humilde. Ele era. Então, um sinal de que a pessoa está querendo aprender sinceramente é respeitar as leis de Deus. E muitos não respeitam as leis de Deus. Então, de novo, a pergunta: quem somos nós de verdade? Quem somos nós de verdade? As pessoas que não respeitam a lei de Deus são pessoas hipócritas, né? Dizem que são pessoas de bem, mas não são. Volto a lembrar dos períodos que coincidiram, né? A pandemia e o governo Bolsonaro. Quer dizer, e há pessoas que até hoje se comportam mal, né? Há pessoas que ainda não tomaram vacina, há pessoas que ainda defendem Bolsonaro, e comprovadamente ele é um bandido. Comprovadamente, ditadura não é um regime bom. A nossa Constituição é contra a ditadura, né? Foi um ditador que permitiu que Jesus fosse crucificado. Ditadura não é bom, né? A ditadura não é boa de jeito nenhum. Ela pode ser contestada de várias maneiras. E há pessoas que defendem. Então volto a perguntar: quem somos nós de verdade? E aí, a última reflexão. Todas essas reflexões se relacionam, né? Por que, aí lendo a primeira pergunta novamente, por que a felicidade não é deste mundo? Eu aprendi desde pequeno, né, que nós, o seu Benedito, que era fundador e presidente do centro onde eu comecei, o Centro Assistencial Batuíra, ele dizia que ele nos comparava a um pássaro. Um pássaro não voa com uma asa apenas, ele precisa das duas asas para voar. Do mesmo modo, para nós nos tornarmos espíritos puros, como Jesus, e este é o objetivo, né, nós precisamos de duas asas. A asa do intelecto e a asa da moral. Nós precisamos. Intelecto é ciência, conhecimento, né? E a moral, nós podemos falar de moral, ética, sentimento, emotividade, e vai, né? Podemos falar de várias maneiras. E qual que é a importância de termos as duas asas?
de termos este equilíbrio. É que apenas desse modo nós encontraremos a felicidade, né? Então, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, todos nós. Inclusive Jesus, que é o nosso mestre, hoje é o governador do planeta Terra, ele foi criado simples e ignorante. É que Jesus é um espírito muito mais velho que nós, né? Mas hoje ele é um espírito puro, governa o planeta. Como ele disse, um dia nós estaremos onde ele está. Mas para isso nós temos que evoluir, que progredir. E para nós progredirmos, nós vamos ter que adquirir as duas asas. Nós vamos ter que desenvolver as duas asas. Que são, repito, o intelecto e a moral. Então, pessoas que não gostam de estudar, pessoas que não gostam de aprender, pessoas que não gostam de obter conhecimento, vão aprender a gostar. Se não for nesta vida, será na outra. Se não for na outra, será na próxima, né? E por aí vai. As pessoas vão ter que aprender. E vão aprender. Nós somos criados para isso. Há pessoas que não se preocupam com moral, com aquilo que é certo e que é errado, né? Há pessoas que não se preocupam se determinada atitude delas vai prejudicar alguém ou não, né? Há pessoas que, como eu já disse no começo do vídeo, são pessoas profundamente egoístas, só pensam nelas, e há muitas pessoas assim. Estas pessoas também vão aprender, vão mudar. Se não mudarem nesta vida, será na outra ou nas outras, mas todos nós vamos aprender. E uma certeza, guardem isso, uma certeza, todos nós seremos espíritos puros. Isto quer dizer que todos nós seremos felizes um dia. Pode ser aqui no planeta Terra ou em outro planeta, né? Porque os espíritos evoluem e a sociedade consequentemente evolui e o mundo também evolui, né? Então pode ser que nós vamos ficar aqui ou pode ser que nós vamos para outro planeta, não sei. É como, mais ou menos, né, uma comparação, como uma pessoa que vai trabalhar em outro país, né? E consequentemente vai morar em outro país. Nós podemos ir para outro mundo ou ficar neste. Então, já encaminhando para terminar o vídeo, né, para não ficar muito longo, eu lembro, a felicidade ainda não é deste mundo. Mas pode ser? Quando? Pode. Então aí nós lembramos, nós ainda somos muito egoístas, nós somos hipócritas, né? Nós dizemos uma coisa e fazemos outra, nós nos dizemos cristãos, nos dizemos pessoas de bem, mas muitos se comportaram mal na pandemia, muitos defenderam o Bolsonaro e ainda defendem, e outras tantas situações. Nós precisamos ser fiéis às ideias que defendemos. Nós precisamos vivenciar as ideias que defendemos. Ou seja, nós temos que ser fraternos, vermos as pessoas como irmãos e irmãs, e nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E nós devemos pensar muito. Eu me pergunto muito, quem sou eu de verdade? Você se pergunta? Se não se pergunta, pergunte-se, quem sou eu de verdade? E nós devemos nos esforçar para desenvolvermos em nós as duas asas, o intelecto e a moral, porque são estas asas que nos levarão à felicidade. Muito obrigado.
até o vídeo que eu vou gravar já na segunda. E qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode fazer abaixo do vídeo, né? Ou em algum site meu, ou em alguma rede social que eu tenho, que também vão estar abaixo do vídeo. Muito obrigado. E peço que você curta este vídeo e que se inscreva no meu canal. Até segunda-feira.